Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre Reino Monera, que tá na unidade 18 da apostila de primeiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Então, hoje nós vamos tratar sobre o Reino Monera, tá? O conteúdo sobre as bactérias, cianobactérias e alguns outros tipos de seres vivos ainda, como as rickétsias, os micoplasmas, e a gente vai tratar sobre esses seres vivos agora. A estrutura das bactérias está lá na página 2 de vocês. As bactérias são constituídas por células procariontes. Tais células não possuem o núcleo delimitado por membrana, e o DNA, que é circular, ele fica numa região centralizada chamada nucleoide, que fica aqui no citoplasma. Então, nessa imagem aqui, ó, a gente tem a parede celular, né? A membrana plasmática em verde, a parte interna aqui, ó, com o citoplasma e o DNA disperso nesse citoplasma. Ainda assim, mesmo estando disperso no citoplasma, ele não fica todo espalhadão, né? Ele fica centralizado nessa região chamada nucleoide. Bactéria, ela não apresenta organela membranosa, como mitocôndria, plasto, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, porque isso é coisa de célula eucarionte, a gente vai tratar depois. Mas ela tem uma parede celular, e essa parede celular tem proteínas ligadas em uma forma de rede e coberta por uma cápsula gelatinosa. Por isso que, às vezes, essas bactérias se tornam até mesmo resistentes a tipo de antibióticos ou outras condições naturais do ambiente. Então, para dentro, né, da parede celular, encontra-se a membrana plasmática, que pode formar invaginações, que são dobras para dentro, né? E aí essas dobras formam os mesossomos, ou mesossomas, como está na apostila. Esses mesossomos são ricos em enzimas respiratórias, que são importantes no período da divisão celular da bactéria. A partir desse mesossomo que o DNA fica concentrado na região do nucleóide, não fica disperso cada pedaço do DNA para um canto. Essas bactérias, elas podem ter flagelo, como está aqui na imagem, né? Elas podem ter cílios, formando essas fímbrias aqui. Tudo isso para motilidade, para ela poder se locomover. O flagelo é diferente do flagelo das células eucarióticas, né? Porque nas bactérias o flagelo é formado por uma proteína, que é chamada de flagelina. Está ligado à parede celular, tá? E aí ela vai funcionar como se fosse um rotor móvel, né? Fazendo girar esse flagelo para ela poder ir para frente. Se esse flagelo só batesse de um lado para outro, ela não iria conseguir sair da onde ela está. Ela só ia, a parte da frente da célula só ia ficar de um lado para outro também. Algumas bactérias possuem na sua superfície essas fímbrias aí, né? Dando à bactéria um aspecto de porco-espinho, que serve também, além da motilidade, né? Serve mais para aumentar a aderência. Então, mais para bactérias que são patogênicas. Os esporos estão lá na página 3 de vocês, tá? Algumas bactérias em condições adversas, né, em condições ambientais específicas que não são vantajosas. Por exemplo, alta temperatura ou baixa temperatura demais, né? Falta de água, um meio ácido. Nessas condições adversas, assim, essas bactérias vão produzir uma forma de resistência chamada esporo. Os esporos são revestidos por várias camadas de membranas e neles a bactéria encontra-se em estado de vida latente, ou seja, ela fica com o metabolismo muito, muito baixo, quase zero. Ela fica ali naquela condição de esporo até ela encontrar uma condição ambiental favorável de novo, para ela germinar e voltar ao seu metabolismo normal, tá? Então, isso não são todas as espécies de bactérias que fazem, são só algumas bactérias, e aí elas vão formar essas estruturas resistentes dos esporos aqui, tá? Nesse caso, a parede celular vai desidratar, o citoplasma vai desidratar, então ela vai perder água, né? Vai formar uma parede grossa, o metabolismo dela fica muito mais reduzido,
nesse estado de vida latente, e nessa condição de esporo, essa bactéria consegue ficar por muito tempo, até que as condições do ambiente voltem a ser favoráveis para ela germinar e voltar ao metabolismo normal que ela tinha antes. Nessa condição de esporulação, ela não tem quase ação nenhuma, tá? Ela só fica ali sobrevivendo. Tá? Ela tem só a quantidade mínima de atividade metabólica para sobreviver. Indo lá para a página 4 de vocês, a gente tem as formas das bactérias. Ela tem, na verdade, 4 formatos básicos, que são esses que estão aí na imagem para vocês. Os cocos, né? Não são cocos e nem cocôs. São esses primeiros aqui em verde, tá? Eles podem ficar em formato isolado, uma de cada, formando uma filinha, o Streptococcus, ou formando ou num formato irregular, né? Como se fosse um cachinho de uva, que são os estafilococos. Nesse caso, os cocos são bactérias sem flagelos, redondos, né? E apresentam-se nesse formato aí isoladinhos ou em conjunto. Bacilos, que são esses azuizinhos aqui, tá? Ele também pode ficar junto de 2 em 2, formando um diplobacilo. Ele também pode formar uma filinha, formando um streptobacilo, ok? E esses bacilos são, então, no formato de bastonete, são cilíndricos, podem ter flagelo ou não, como mostra essa última imagem aqui, né? E aí a gente tem como exemplo as bactérias que causam a tuberculose, a lepra, o tétano, a febre tifoide, todas essas bactérias que causam essas doenças têm esse formato de bacilo. E tem um outro bacilo que é muito mais comum, muito mais conhecido, que é o Lactobacilo vivo casei shirota, tá presente no Yakult, tá? A gente fala que são lacto, porque estão presentes no leite, bacilos, porque é o formato daquela bactéria. Casei shirota é o nome científico, e ele faz a fermentação do leite. Por isso que o Yakult é um leite fermentado. Vibrião, esses aqui, formatinho como se fosse de uma vírgula, né? Forma de bastonete curvo, então, como é o exemplo da bactéria que causa cólera. E os últimos são os espirilos, essa forma de espiroqueta, literalmente aqui, ó, forma um espiralzinho, tá? Pode ou não ter flagelos, como tá aqui. Tudo bem? Então, os espirilos são bactérias que têm o formato de bastonete recurvado e espiralado, né? Como é o exemplo do treponema, que causa sífilis. São os mais raros encontrados, tá? O formato de bactéria maior que existe, mas também é o mais difícil de ser encontrado. De energia das bactérias, tá? Tá entre a página 4 e a página 5. A fonte de energia é a forma que ela faz a respiração celular para poder conseguir energia para o metabolismo celular, para a célula funcionar. Basicamente, aeróbia ou anaeróbia. Aeróbia quando usa o oxigênio e anaeróbia quando usa gás carbônico ou outros compostos. Mas a apostila traz essas 4 formas específicas de fonte de energia. Começando pelas aeróbias obrigatórias, está lá na página 4, no finalzinho. Elas realizam respiração celular aeróbia, utilizando a glicose como fonte de energia e oxigênio como aceptor final do hidrogênio. Então, elas fazem a respiração celular a partir do oxigênio para poder conseguir a glicose, que é o que ela vai usar de energia para a célula dela funcionar. E elas são chamadas de aeróbias obrigatórias porque elas não conseguem sobreviver sem respirar dessa forma, tá? Se ela estiver num ambiente que não tenha oxigênio, como ela é aeróbia obrigatória, ela não tem uma outra forma de adquirir energia que não seja pelo oxigênio. Se no ambiente não tiver oxigênio, ela morre. Anaeróbias facultativas, está lá no comecinho da página 5 de vocês. Essas bactérias também são aeróbias, no entanto, elas podem se desenvolver na ausência do oxigênio, utilizando a fermentação como meio para obter energia. Então, ela é aeróbia,
só que ela pode ter uma forma facultativa de respiração, que é a forma anaeróbia. Então, elas conseguem sobreviver no ambiente com oxigênio, elas fazem a respiração aeróbia normal, né? Elas adquirem oxigênio para poder conseguir energia para a célula funcionar, mas se ela tiver um ambiente com pouco oxigênio, ela também sobrevive. E aí, nesse caso, ela faz fermentação. A energia que essas células adquirem através da respiração celular é medida em ATP, tá? É o tipo de energia ativa para aquela célula funcionar. No caso da fermentação, ela consegue um pouco menos de energia. Microaerófilas, essas bactérias realizam fermentação para obter energia, então elas são basicamente anaeróbias, mas elas podem tolerar pouca quantidade de oxigênio. É o contrário das anaeróbias facultativas, tá? Então, elas basicamente fazem fermentação. Mas se elas estiverem num ambiente com uma quantidade pequena de oxigênio, elas conseguem fazer respiração celular aeróbia também. Então, percebam, nós temos aqui, ó, só consegue sobreviver com oxigênio, aeróbia obrigatória. Anaeróbia facultativa é aeróbia, mas consegue fazer um pouco de fermentação. Microaerófila é anaeróbia, faz fermentação, mas consegue fazer um pouco de respiração celular aeróbia. E as anaeróbias obrigatórias vai ser o quê? O contrário da primeira aqui. Tá? Se a aeróbia obrigatória só sobrevive a partir do oxigênio, essas aqui sobrevivem só a partir da fermentação. Elas não podem viver na presença de oxigênio, só realizam fermentação ou qualquer outro tipo de respiração anaeróbia para obter energia. Nesse caso, os que realizam a fermentação, aqui que estão enquadrados aqueles lactobacilos que eu falei para vocês, né, para produção de iogurte, queijos e picles, não necessariamente ela faz a fermentação, né? Ela pode usar sulfato como base para fazer a respiração anaeróbia também. Nutrição bacteriana, tá lá na página 6 e 7 de vocês, tá? Elas vão ter duas formas básicas de nutrição, a forma autótrofa e a forma heterótrofa, tá? Vou falar primeiro da heterótrofa seguindo a ordem da apostila. A maioria das bactérias são heterótrofas, tá? Elas podem ser decompositoras ou saprófitas. Decompositoras se ela se alimentar de matéria orgânica morta. E parasita se ela se alimentar de matéria orgânica viva. Então, assim, se ela for saprófita, ela vai se alimentar de algum ser vivo que morreu, tá? Ou então alguma parte de um ser vivo. Vamos considerar uma folha como matéria orgânica, tá? Então, se ela se alimentar daquela matéria orgânica que está na folha, que caiu no chão, ela também é chamada de saprófita, tá? E as parasitas são as que invadem o nosso corpo e causam doenças, tá? O nosso corpo ou de qualquer outro ser vivo. Elas dependem de um alimento externo, né? De uma fonte externa de alimento. E aí, geralmente, elas vão fazer fermentação como fonte de aquisição de energia, né? Como fonte de respiração celular, tá? Mas isso é geralmente. Agora, as que são autótrofas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Elas podem ter clorofila para fazer a fotossíntese, ou ainda elas podem fazer a quimiossíntese, tá? Então, lá no finalzinho da página 6 e página 7, as bactérias autótrofas podem ser fotossintetizantes, quando utilizam a energia da luz solar para fabricar a matéria orgânica, ou ainda quimiosintetizantes, quando elas utilizam a energia a partir de reações químicas que acontecem na própria bactéria para produzir o próprio alimento. Existem dois grupos de bactérias fotossintetizantes. No primeiro, encontram-se as cianobactérias, que possuem a clorofila e outros pigmentos, como, por exemplo, ficocianina, ficoeritrina, que são pigmentos acessórios ali da clorofila para fazer a fotossíntese. Então, elas vão fazer a fotossíntese basicamente igual às plantas. Tem a clorofila, que é o pigmento verde, para ela absorver energia, e tem outros dois pigmentos acessórios, né? Então, a clorofila ela vai absorver espectros de luz, né?
entre os tons de verde ali. A ficocianina é um pigmento acessório que absorve o espectro de luz perto do azul, e a ficoeritrina absorve o espectro de luz perto do vermelho. Então, absorve bastante energia luminosa para fazer o próprio alimento. Esse processo da quimiossíntese também acontece a síntese, né, de compostos orgânicos, mas a partir de gás carbônico e água. E a energia utilizada não é aquela vinda do sol, porque normalmente elas estão num lugar mais escuro, não tem a presença da luz. Então, elas vão usar reações de oxidação de outros compostos inorgânicos, tá? De outros compostos químicos, por isso, quimiossíntese. Reprodução das células, isso tá lá na página 8 de vocês, tá? A bactéria, ela vai ter uma forma única de reprodução, que é a reprodução assexuada. O principal tipo de reprodução das bactérias é o processo assexuado, que acontece a partir de divisão binária, que é esse que está na imagem de vocês. Essa divisão binária também é chamada de cisparidade ou bipartição, onde um indivíduo divide-se originando dois outros iguais. Vai precisar só de um indivíduo, só uma bactéria principal. Nessa bactéria começa a acontecer uma dobra para dentro na membrana plasmática, então vai começar a acontecer uma invaginação, essa célula vai começar a dobrar para dentro, tá? As paredes intermediárias se formam, separando o citoplasma em duas cópias e as cópias do DNA, então vai ficar uma parte para um lado, a outra parte para o outro. Ela se destaca, se separam e depois ela só vai tomar o mesmo tamanho, só vai crescer em tamanho, né? Para tomar o mesmo formato da célula originária. Nesse caso, o DNA que está aqui é o mesmo DNA que está aqui, né? Então, vai formar cópias idênticas, clones, biologicamente falando. Envolve só um indivíduo, sem troca de gametas, e acontece de uma maneira muito rápida, tá? Cerca de 20 minutos, uma bactéria já formou duas. Por isso que a proliferação bacteriana é tão rápida, porque ela se reproduz a partir de divisão binária, e essa divisão binária é extremamente rápida. Então, é uma forma de reprodução eficiente, mas não gera variabilidade genética. Se a gente tinha uma, em 20 minutos a gente tem duas, em 40 minutos a gente tem quatro, em uma hora a gente tem 8. Só que essas 8, elas têm a mesma carga genética daquela primeira originária. Tá? Então, se acontecer alguma mutação que seja deletéria, né, que mate uma, vai matar todas. Isso não é bom geneticamente falando, biologicamente falando, porque não permite que aquela espécie perpetue, né? Então, é bom para aquela espécie reproduzir rápido, mas não é bom biologicamente falando, porque não gera essa variabilidade de material genético, tá? E por isso que elas podem fazer antes a conjugação. Então, não é um processo de reprodução sexuada, a conjugação, tá? Não existe reprodução sexuada nas bactérias, embora possa acontecer essa conjugação para mistura dos genes entre indivíduos diferentes. Então, percebam que aqui ó, começa com 2 indivíduos, mas termina com 2 indivíduos. Isso não é uma reprodução. As formas de conjugação, quando as bactérias se ligam por pelos sexuais, onde ocorre, então, a transferência de DNA de uma bactéria para outra. Aqui, ó, vocês podem perceber que essas bactérias, elas se aproximaram, elas formaram uma ponte entre elas, que é chamada de pelo sexual. A partir desse pelo sexual aqui, ó, um pedacinho do DNA de uma vai para outra, da outra vai para uma. Elas trocam um pedacinho do material genético delas. Depois que trocou, elas desfazem esse pelo sexual, desfazem essa pontezinha, e elas continuam duas bactérias. Só que a partir daqui, ela está com essa variabilidade genética maior. A partir daqui, ela vai fazer a divisão binária, e as duas que se formarem vão estar com esse material genético um pouco mais diversificado. Isso possibilita o aumento da população e a variedade genética também. Mas ela ainda pode fazer outras 2 formas de recombinação genética. Então, tem 3 formas
de recombinação genética. A primeira é a conjugação. A segunda é a transdução. Está lá na página 8 de vocês, penúltimo parágrafo. A reprodução por transdução é realizada por vírus que, ao se reproduzirem dentro de bactérias, podem sair contaminados por pedaços do DNA da bactéria e transportar para outra bactéria. Então, isso acontece em bactérias que são parasitadas, literalmente, por vírus, tá? Aquela bactéria foi infectada por um vírus, aquele vírus vai usar aquela bactéria para poder se replicar, né? Lembra que eu tinha falado que são os bacteriófagos, os vírus que invadem bactérias para se replicar. Isso vai ocasionar a morte daquela bactéria. Só que, ao mesmo tempo, aquele DNA da bactéria ficou replicado na cópia que o vírus fez. Quando ele for entrar em outra bactéria para se replicar também, ele está levando aquele material genético. Terceira forma de recombinação genética é a transformação, onde uma bactéria pode absorver DNA livre do meio ambiente, proveniente de outra bactéria morta, e incorporá-la ao seu material genético. Então, assim, isso vai acontecer principalmente a partir da alimentação. Eu falei para vocês que a maioria das bactérias são heterótrofas, não produzem o próprio alimento e vão adquirir matéria orgânica pronta de uma outra fonte. Essa outra fonte pode ser uma folha, pode ser qualquer tipo de material orgânico, né? De um animal, de um vegetal, de um fungo ou de uma outra bactéria. Se ela se alimentar de uma outra bactéria que morreu, ela vai adquirir toda aquela composição química para ela, e inclusive o DNA. Então, resumindo essa conversa aqui sobre reprodução. Reprodução de bactérias e cianobactérias é somente por divisão binária. Além disso, elas podem fazer 3 formas de recombinação genética antes da reprodução. A principal delas é a conjugação, mas ainda existe a transformação e a transdução. Agora, falando dos tipos de bactérias, começando pelas cianobactérias. Eu trouxe aqui nessa imagem a estrutura de uma cianobactéria. Percebam que é bem parecido com aquela da bactéria que eu mostrei antes, só que ela tem várias estruturas aqui, ó, de membrana fotossintética. Então, essa estrutura aqui, ó, verdinha, é um cloroplasto. Dentro vai ter clorofila para ela fazer a fotossíntese. Isso não acontece em todas as bactérias. São só algumas que vão desenvolver essa membrana fotossintética com clorofila dentro, e aí elas vão formar o grupo das cianobactérias. Tá bom? Então, as cianobactérias constituem um grupo de bactérias autótrofas, ou seja, fotossintetizantes que produzem o próprio alimento. Elas possuem em volta do citoplasma um conjunto de membranas com essa clorofila dentro e outros pigmentos envolvidos na fotossíntese, como aqueles 2 que eu falei para vocês, a ficocianina e a ficoeritrina. Ficocianina para absorver espectro de luz perto do azul e ficoeritrina para absorver espectro de luz perto do vermelho. Essas cianobactérias são encontradas em todos os ambientes, terrestres, dulcícola, mas principalmente aquático, né? Dulcícola de água doce, marinho de água salgada, fontes termais, que são águas um pouco mais quentes, né? Lagos salinos, então extremamente é um ambiente doce, é um ambiente de água doce, mas é formado por água do mar, então forma um lago, só que com água salgada, o lago salino. E na superfície de rochas também. Quando elas se associam aos fungos, elas formam os líquens. Então, são principalmente bactérias aquáticas, tá? Tanto de água doce, de água salgada, de lagos salinos. E aí elas vão ter essa capacidade de produzir o próprio alimento. Do lado, eu trouxe a imagem de uma rickettsia, que é um parasita intracelular obrigatório. Assim como todos os vírus, né? Esses 2 tipos, clamídia e a rickettsia, constituem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, elas causam doenças e elas só sobrevivem dentro de uma célula,
tá? Quando elas parasitam uma célula. E ao parasitar essa célula, que se torna uma hospedeira, ela causa doença para essa célula hospedeira. Ela só consegue sobreviver dentro dessa célula porque é assim que ela consegue o ATP, aquela energia que ela necessita para o metabolismo dela funcionar. Apesar delas também serem parasitas intracelulares obrigatórios, assim como os vírus, elas são seres vivos e os vírus não são. Então, elas possuem DNA e RNA, os vírus possuem só um ou outro, né? Elas produzem as próprias proteínas, então elas têm um metabolismo próprio, coisa que os vírus não possuem, e elas causam doenças diferentes, né? Como, por exemplo, a Chlamydia trachomatis causa tracoma, a Rickettsia causa febre maculosa, a Rickettsia provazek causa tifo epidêmico, que é dessa imagem aí que eu trouxe no meio para vocês, e a Rickettsia tifo causa tifo endêmico. Tudo bem? Então, apesar de elas serem parasitas intracelulares obrigatórios, assim como os vírus, elas não são vírus, elas sim são seres vivos e os vírus não, por conta dessas diferenças aí. Essas duas, o Rickettsia e Chlamydia, têm célula, tem um metabolismo próprio, tem DNA e RNA. O micoplasma está lá na página 11 de vocês. Eu trouxe uma imagenzinha aí para vocês verem como que ela é pequenininha, né? São os menores e mais simples micro-organismos de vida livre, com capacidade de autoduplicação. Elas são menores que alguns vírus e não possuem parede celular, sendo revestidas unicamente pela membrana plasmática. Então, por isso que elas se tornam tão pequenininhas também. Tem até uma estrutura que não está presente nelas, tá? Existem espécies patogênicas, que são o Mycoplasma pneumoniae, que causa pneumonia, e o Ureoplasma urealyticum, que causa uma uretrite, que é uma inflamação do trato urinário, e isso acontece principalmente em mulheres. Então, também acaba sendo um parasita, né? Só que só essas duas espécies aí, porque essas duas espécies que causam doença. A última parte que eu preciso passar para vocês é sobre a utilidade das bactérias. Elas são importantes biologicamente falando em vários aspectos. O primeiro na indústria de laticínio, porque elas fazem a fermentação lática, a fermentação do leite, né? Para produzir coalhada, queijo, iogurte, né? Como é o caso da bactéria Propionobacterium, que produz o queijo, como é o caso do Lactobacillus bulgaricus, que produz iogurte, tá? Que é usado na produção de iogurte. Tudo bem? Então, essa aqui é a bactéria Propionobacterium, que produz a fermentação do leite para produzir queijo. Na indústria de bebidas também, elas fazem a fermentação para produzir álcool, vinagre e vinho. Na agricultura, elas são importantes por viver com simbiose na raiz de plantas, e aí elas vão aumentar, basicamente, né? Elas ficam, uma bactéria tem assim, ó, a ponta da raiz, e elas ficam na pontinha dessas raízes, formando como se fosse uma extensão da raiz, né? E aí elas vão entrar nesse mutualismo, elas vivem junto na raiz das plantas, vão pegar mais água e nutrientes para a planta, e como colaboração da planta, digamos assim, ela também vai receber a seiva elaborada que a planta produzir, tá? Isso aumenta a produção de matéria orgânica da planta, então a planta cresce mais, tá? Por isso que é importante para a agricultura. Na flora intestinal, essas bactérias estão presentes no intestino grosso. Existem milhões de enterobactérias, então, né, que ficam no intestino. Elas promovem a degradação de substâncias como celulose, que não é digerida por enzimas no organismo do homem. Então, é normal nós termos uma flora intestinal, né? São essas bactérias que compõem a flora intestinal que degradam substâncias de celulose que o corpo humano não consegue decompor. Tá? Elas também produzem substâncias importantes como vitamina do complexo B e vitamina K. Também estão participando dos ciclos dos elementos da natureza, como carbono e nitrogênio, porque ao realizar a decomposição de matéria orgânica, elas produzem uma higienização, literalmente falando, da superfície da Terra. Né? Então, elas decompõem seres vivos
que morreram, né, que estão em putrefação, e vão mineralizar os dejetos orgânicos. E aí elas se alimentam daquilo e literalmente higienizam o ambiente ali. E a última importância é a importância farmacêutica. As bactérias são utilizadas para a produção de antibióticos, como a tirotricina, a bacitracina e a polimixina. Tá? Então, elas são usadas para descobrir antibióticos, certo? Para entender a composição delas, para produzir antibióticos contra essas doenças que elas causam. Tá? E a última importância aqui, ó, a importância biotecnológica, porque elas são usadas aqui na fabricação do vinagre que eu falei, né? A indústria de bebidas. Eu falei junto com a indústria de bebidas. O que fabrica o vinagre é a bactéria chamada Cetobacter, que é essa primeira aqui, né? Ela oxida álcool etílico e produz ácido acético. E os streptococcus, lactobacillum e lactococcus, que são utilizados na fabricação de coalhada, queijos e iogurtes. Tá? E aí elas fazem essa fermentação lática que eu mostrei aqui. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!